Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma live aqui no nosso canal do Nutrição e Endurance. E hoje uma temática bem básica, bem simples, mas porque a gente tem visto aparecer nos nossos feeds e nos nossos leads, né? Pessoas que ainda têm dúvidas sobre o que seriam aí as modalidades de Endurance. Então hoje essa é a temática, uma temática bem simples, bem básica, tá? Boa noite para todo mundo que está entrando, boa noite Cá, amor tá aí. Mas o pessoal que está entrando, Renata, obrigado pela participação. Então é algo bem simples hoje, nosso assunto aqui, de certo modo, é algo que a gente vem batendo bastante aqui no nosso canal, que a gente vem falando bastante a respeito sobre isso, que é o nosso avatar, como a gente chama, né? É o nosso avatar para quem a gente trabalha, para quem que a gente foca, as nossas divulgações e as nossas também temáticas de assunto, né? Então se você está aí, está em casa, está de bobeira e está na dúvida sobre quais são as modalidades de Endurance, aqui é o caminho, é sobre isso que a gente vai falar. E se quiser pode enviar para algum colega aí também, para que a pessoa possa assistir, né? Se tiverem dúvidas, coloquem, escrevam aí embaixo, que daí eu vou tentando responder as dúvidas de vocês aí à medida que a gente for conversando, certo? Então tá, muito bem. Então vamos lá. Bom, primeiro vamos estabelecer, né, o que seria isso, né, a palavra de endurance, o que significa, de onde que vem isso, né, por que tem esse nome, enfim. O endurance significa capacidade de sustentar contrações musculares de forma contínua, seguidas, né? Então toda vez que a gente faz um processo de contração muscular, a gente contrai e relaxa, faz todo o processo de contração e relaxamento. E o endurance justamente é o que denota essa capacidade de fazer esse processo de contração e relaxamento de forma contínua, continuada, por períodos prolongados. Então os esportes de endurance são considerados esportes cíclicos. Por que eles são considerados esportes cíclicos? Porque um movimento ele é repetitivo e ele é cíclico, né? A gente poderia até dar um exemplo ali da própria corrida, do ciclismo, que são movimentos cíclicos, né? Pelo movimento de processo de contração e relaxamento contínuo, tá? Por exemplo, eles não são, na maioria das vezes, intermitentes, ou eles não são com alterações de intensidades. Há possibilidade de troca, né, na periodização, nos treinos e tal, mas eles não mudam, não tem mudanças de direção, é isso que eu queria dizer. Então, por exemplo, pensa lá no jogador de futebol, num jogador de rugby, num jogador de, enfim, qualquer modalidade coletiva. Eles fazem o tempo todo deslocamento e mudanças de direções. Então são exercícios que mudam intensidades e aceleração e desaceleração o tempo todo. No endurance isso normalmente não acontece. Então é um movimento de contração e manutenção de intensidade, sem trocas de direções, né? Que, por exemplo, no futebol ou no basquete também tem a capacidade de contração contínua por um grande período, mas eu corro para o lado, corro para o outro lado, vou para frente, vou para trás, descanso um pouquinho e volto a fazer. Então não são movimentos continuados, não são movimentos cíclicos, eles têm alternâncias de direções, tá? Então essas são as características dessas modalidades de endurance, elas mantêm a contração contínua de forma linear, né, e cíclica, combinado? Bom, muito bem. Quais são então as modalidades que estão relacionadas aí às modalidades de endurance, né? Bom, a gente costuma falar, a gente fala bastante sobre isso, porque uma das coisas que mais acontece, que mais tem visto, é o número de praticantes das modalidades de endurance crescer, e crescer bastante. E com a pandemia cresceu mais ainda, né? Porque até de certo modo as pessoas ficaram com um pouco de receio de ir no começo para lugares de ambientes fechados e tal, e aí acabou se desbravando ou conhecendo ou buscando uma modalidade que seja mais outdoor, que seja mais à rua, e aí vai cair na corrida, na bike, né? E aí esses esportes realmente se aumentaram muito, cresceram bastante, tiveram um bom desenvolvimento, o número de praticantes aumentou bastante. Embora mesmo não haja tantas ou não houvessem tantas provas previstas dentro de todo esse calendário aí que foi suspenso de março do ano passado, de 2020, para agora, 2021, que retomam agora, né, muitas provas retomando aí os calendários
muitas provas retomando, muitos lugares retomando as provas, com provas marcadas aí para novembro, algumas provas já marcadas para agosto, em outros estados, outros países já voltando, né, com um calendário de provas mais bem controladas e tal, mas já estão dentro da programação, ou seja, quem é atleta, que ficou um tempão fazendo uma periodização de base, já consegue fazer aí uma programação de competição. Isso, de certo modo, é bastante importante para aquele atleta que vem há bastante tempo treinando, porque todo mundo treina para ter um objetivo. Mas o que justamente aumentou agora é o número de pessoas que estão fazendo isso como esporte, como hobby. E é assim que começa na maioria das vezes. Mas então a gente tem aí como modalidades de endurance, né, bem clássicas, a gente tem a própria corrida, que compreende aí os exercícios das corridas de 5 km, 10 km, 21, 42 ou ainda superiores a 42 km, que a gente tem aí as ultramaratonas, né? Então 5 e 10 são as provas de entrada, é o que a maioria das pessoas começa a fazer. Então começa para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a saúde, para emagrecer, começa a fazer uma corrida, começa a fazer uma corridinha na rua, 2 vezes por semana, e aí ele passa a aumentar esse volume, aumentar o tempo dessa corridinha. Vamos ver se ele começa caminhando, né? Caminha e corre, caminha e corre. Então, logo em seguida aí eles começam a fazer a corrida de forma contínua e vão aumentando o tempo. E aí normalmente é comum a gente pegar esses pacientes, essas pessoas que começam apresentando aí um ganho, participando das primeiras provas de 5 quilômetros, como às vezes vai na pipoca, né? Você tá participando da prova para ver como é que é, e aí vai se encantando com o movimento, com a vibe, com tudo que acontece naquele meio, e aí encontra um grupo, começa a participar nos grupos de corrida, começa a ter um treinamento mais específico, passa a treinar de 2 para 3 vezes por semana, começa a botar certos objetivos, faz uma provinha de 5, baixa esse tempo de 5, e aí vai cada vez aumentando esse volume, daqui a pouco está fazendo 10, fica um tempo fazendo 10 e vai se aventurando, quem sabe fazer uma meia maratona, uma maratona que já exige aí uma preparação, já exige uma periodização específica, né? Então, todas as modalidades de corrida, principalmente aí acima de 5 km, a gente tem, são consideradas provas de endurance, né? A gente tem, claro, as corridas de fundo, os 800 metros, 1.200, 2.000 metros, que também são provas que também podem estar consideradas nas categorias do atletismo, né? Mas nas categorias de fundo, de endurance, mas que não são provas, são provas mais do atletismo, embora a fisiologia e tal sejam a mesma, tá? Além disso, além da corrida, a gente tem um grande número de participantes agora das provas do exercício da bike, né? Então, dentro da bike a gente tem os atletas, as pessoas, os praticantes que fazem a mountain bike, que é uma das coisas que mais cresceu, tanto que as lojas que vendem de bicicleta ficaram sem bicicleta para entregar durante a pandemia, não tinha, por 2 razões: chegada de material, chegada de equipamento, mas também porque a procura foi muito grande, tá? A procura foi muito grande. E isso fez com que as bicicletas no mercado acabassem. Porque também é um outro esporte de entrada. As pessoas começam a fazer aí a bike, tem uma bicicleta em casa, ou compra uma bicicleta, começa a pedalar, e aí elas faz um primeiro pedalado de 10 km, daqui a pouco de 15, daqui a pouco vai se entrando num grupo também e vai aumentando o volume, que é o que é comum aí. Muito comum também, então, a bike ser uma prova de entrada, uma modalidade de entrada aí para todas as outras modalidades de endurance, né? E depois elas começam a ter combinações, que é algo que é muito comum também. Então, seja na mountain bike, que é bem comum ter essa parte de entrada, ou nas outras bicicletas, né? A road, a TT, a speed, enfim, são as bicicletas mais agressivas, mais para ganhar velocidade, mais de conforto, de certo modo também, né? Para provas mais longas. E aí a gente tem provinhas, né, estímulos de 30, de 40, de 50, de 100, o Audax, que é muito comum, né, de 100, 200 km, e aí muito acima de 200 km na bike, que isso é possível de ser feito, né? Então isso são as provas de ciclismo, são provas que tem uma grande quantidade de praticantes também. É comum talvez vocês encontrarem nas ruas das cidades à noite, o pessoal pedalando junto, e aí fazem 30, 40, 50, 60 km numa brincadeira, num treininho de 2 horinhas aí, 3 horinhas, tá? O que não é muito incomum de encontrar. Ou aquela pessoa que pedala como um hobby e aí de repente aquilo começa a se tornar algo mais legal. Eu tenho vários pacientes assim, inclusive vários triatletas que começaram assim,
e que daí de repente se vê empolgado com a bike, e aí de repente só aquilo não é suficiente e começam a entrar com outras modalidades associadas também, tá? Então a bicicleta, né, é sim um esporte, o ciclismo é sim um esporte que está associado, que é bem importante aí e fundamental no endurance, uma das modalidades que realmente mais tem praticantes, né, junto com a corrida. Além do ciclismo, a gente tem também as natações, né? A própria prova de natação, ela é contínua, cíclica, dentro de todas as características que a gente comentou anteriormente. E as provas mais comuns, né, das modalidades de natação são as travessias, acima de 1.000 metros geralmente, mas tem provas menores, até inclusive alguns triatlons que têm tamanhos, percursos menores desses de natação. E aí a natação sim é e bem caracterizada aí as provas de endurance, né? Em cima de 1.000, 2.000, 3.000, as maratonas aquáticas, 5.000, 10, enfim, tem muitas provas, tá? Não é tão comum, a gente não vê tão frequente, talvez quem não mora principalmente em lugares que tem praia, então não é tão frequente, até porque nem todo mundo está na praia o tempo todo para ver esse pessoal praticando, diferente do pessoal que corre e que pedala, que está à mostra, tá? À vista de todo mundo, né? E aí na combinação dessas três modalidades também, uma das modalidades que mais cresce aí dentro do número de praticantes, junto com a bike, junto com a corrida, é o triatlon. O triatlon é quando você junta as três modalidades, a natação, o ciclismo e a bike, faz as três na prova, no mesmo dia, no treinamento nem sempre, né? E aí a gente tem também um grande número de participantes, aqui em Florianópolis principalmente, tem uma quantidade bem grande de participantes das modalidades de triatlon. E aí a gente tem várias distâncias, né? Tem o short, tem o olímpico, tem o longo, tem meio Iron, tem o Iron full, né? Ou a distância inteira, o Iron completo. Então a prova mais conhecida do triatlon é a distância do Ironman, que a Ironman é uma marca na verdade, né? Mas a distância do Ironman, que são 3.800 metros de natação, mais 180 km de ciclismo, e aí depois mais 42.195, que é a distância da maratona, né? Junto aí as três modalidades. Mas essa é a mais conhecida, não é a mais longa, porque pode ser um Ultra Iron, né? Que é o dobro da quantidade, dobro da distância, a pessoa faz 7.600 metros de natação, depois ele vai pedalar 360 e aí depois ainda vai correr 84 km, mas né, não é tudo no mesmo dia, né? Quebra isso em 2 ou 3 dias. Mas é a prova que exige muito tempo de dedicação de treino, mas a mais comum de ser realização das pessoas é o meio Iron, que é a metade da distância, né? 1.800, 90, 21. E ainda tem as provinhas mais curtas ali, como o short, olímpico, longo e tal, que são provas bem mais confortáveis, com tempo de prova muito menor. Enquanto que um atleta bem condicionado num Ironman faz a prova em 10 horas, um atleta bem condicionado, né? Não um atleta de elite, um atleta bem condicionado, com bom tempo de treino, 9, 10 horas. Um homem, tem diferença nos tempos, né? 9 horas é o tempo de mulher, elite. Um meio Iron já faz uma prova para metade desse tempo aí, 4 horas e meia, 5 horas, muito mais confortável. Já as provas de olímpico, short, enfim, são bem mais curtas, né? 1 hora e meia, 2 horas de prova se resolve. Então por isso que tem um número muito maior de participantes. E existem muitas provas de triatlon no Brasil e fora disso, né? E inclusive existem empresas que são especialistas em só levar pessoas praticantes de endurance para a realização de provas, todos os tipos de modalidades de endurance, desde ciclismo, de montanha ou não, as corridas que acontecem no Brasil e no mundo afora, né? A quantidade de pacientes que eu já atendi que foi fazer maratona de Boston, maratona de Nova York, maratona de Londres, ou foi fazer desafios do Dunga, do Pateta, na Disney e já aproveita para passear. Isso é muito comum, né? O pessoal que realiza as modalidades de endurance normalmente vão em grupo, trabalham, treinam em grupo, fazem as coisas, provas em grupo e passeiam em grupo, né? Já aproveitam para associar aí o passeio com o treinamento. Isso tem sido bastante recorrente, era bastante recorrente, agora durante a pandemia a gente não pôde fazer isso, mas é algo que realmente traz muito praticante, né? Muito participante, porque é muito gostoso. Imagina, você está treinando e aí você sai do Brasil, sai de um lugar, vai lá para Nova York, ou para Boston, ou para uma cidade que você queira ir, ou para a Europa, já faz um tour. Ciclismo na Europa é muito comum, por exemplo, e aí já faz um tour pela Europa pedalando e treinando e realizando provas, enfim, né? Ou correndo. Isso atrai muito as pessoas e por isso também o número de praticantes já vinha crescendo muito, né? E aí agora com a pandemia, como eu mesmo coloquei,
cresceu muito pela realização do exercício outdoor, né? Fora, olhando para fora, olhando para a rua, né? Para as pessoas, mesmo que de máscara, mas na rua aí, não dentro de um ambiente fechado, tá? Além disso, a gente não pode esquecer como modalidade de endurance as caminhadas. Também podem entrar dentro das modalidades de endurance, né? Então a gente tem as caminhadas de montanha, os montanhismos, as provas de aventura, que a pessoa não necessariamente corre o tempo todo, né? Dependendo da distância. Mas eu falo também da caminhada da marcha atlética, por exemplo, de 10 quilômetros, de 20 quilômetros de marcha atlética, que são provas bem fortes dentro das modalidades, inclusive, do atletismo, e provas que são muito bem realizadas e que a gente pensa, mas ele está só caminhando. Não, senhor, está fazendo intensidade alta, um limiar anaeróbico, como todos os outros atletas das modalidades de endurance. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, tá? E tem aí as provas de aventura, as provas de montanha, os montanhismos, né? Que compreendem vários dias de prova, muitas vezes, compreendem corridas e caminhadas em ambientes montanhosos, com subida, com aclives, com altimetrias, às vezes bastante altas, e ainda as provas de cross-country, de cruzamento de países ou de montanhas, como a gente tem aqui na América do Sul, o Cruce de los Andes, né? O El Cruce, a prova que sai da Argentina para até o Chile, cruzando os Andes. São 3 dias de prova e é uma prova clássica, muita gente vai para fazer a realização de um sonho, né? Para se testar, para se provar, dormir no meio de barracas, na verdade, barracas térmicas, no meio do gelo, fazendo água do gelo, levando tudo controlado. É muito legal, bacana, eu já peguei alguns pacientes fazendo isso e é realmente um desafio, né? Algo que é muito interessante, tá? Então essas são as modalidades de endurance. E aí você pode perguntar o que elas têm em comum, né? O que essas modalidades de endurance têm em comum? Bom, primeiro, né? Todas essas modalidades de endurance exigem um grande metabolismo, principalmente oxidativo, uma capacidade grande de produzir energia na via aeróbica, mesmo que não utilizando gordura como fonte de energia, porque depende da intensidade. Então, treinos mais intensos, muitas vezes, provas geralmente realizadas em limiar aeróbico e anaeróbico, ali saindo do limiar aeróbico, né, da via aeróbica para o anaeróbico, se mantendo em via aeróbica, porque senão não realiza uma prova, não termina, né, não termina a prova, porque elas são longas, porque na via anaeróbica tu consegue sustentar o exercício ali por minutos, e na via aeróbica tu consegue sustentar por horas. Mas tu faz o exercício em intensidades ou com objetivos de performance, objetivos de baixar de tempo, melhora de eficiência cardiometabólica, você vai justamente trabalhar nos teus limiares, e aí o limiar anaeróbico vai fazer uma exigência de uma utilização maior de carboidratos como fonte de energia durante o treino. Mas o exercício de endurance te treina suas valências físicas, metabólicas, tanto na via oxidativa glicolítica quanto na via oxidativa lipolítica, ou seja, quanto na capacidade de utilização de carboidrato, quanto também na capacidade de metabolização e utilização de gordura como fonte de energia. E tanto que é necessário você treinar nas diferentes zonas de treinamento para poder fazer justamente que esse seu atleta tenha aí uma capacidade melhorada, evolua na capacidade de treino, né? Então é importante ser bom, eficiente, tanto na via oxidativa lipolítica, na utilização de gordura como fonte de energia, intensidades um pouco mais baixas, bem como nas zonas limiares ali, Z4 de treinamento anaeróbico, né? Mudando para uma via anaeróbica, né? Como adaptação, esses esportes eles geram um aumento do número de mitocôndrias. As células de pessoas treinadas em modalidade de endurance aumentam o número dessa organelinha mitocôndria, que é responsável pela produção de energia em via aeróbica, na oxidação e também na utilização de gordura como fonte de energia. Então, pessoas bem treinadas ou pessoas que realizam atividade de endurance tornam-se mais eficientes, inclusive na utilização de gordura como fonte de energia. E uma das possibilidades é uma termogênese adaptativa. As pessoas se tornam mais eficientes e gastam menos energia. Isso acontece com anos de treinamento. Elas se tornam cada vez mais eficientes, tornando o gasto cada vez mais baixo. Inclusive, existem artigos falando da adaptação e redução de metabolismo de repouso em pessoas bem treinadas. Tá? Outro tipo de adaptação dessas modalidades é justamente o aumento do número de fibras brancas, fibras oxidativas, aquelas fibras que são mais eficientes na utilização de gordura e que justamente tem maior número de mitocôndrias. A gente tem aí músculos, fibras musculares intermediárias que elas migram conforme a necessidade de treino. E quanto mais treinado você for nas vias de endurance,
nas modalidades de endurance, mais você vai aumentar o número de fibras oxidativas que são mais eficientes na utilização de gordura em momentos de repouso, por exemplo. Tá? Outro tipo de adaptação comum de pessoas que realizam provas de endurance é aumentar o número de transportadores monocarboxilados. Ih, Brian, falou grego, não entendi nada. O que significa isso? Você aumenta a capacidade tamponante do músculo de jogar para fora o hidrogênio para manter a saúde celular, né? Porque quanto mais ácido fica o músculo, mais difícil fica o processo de contração muscular. A gente entra aí numa dificuldade de liberação de cálcio, retículo sarcoplasmático, para poder fazer acoplação e fazer contração de actina sobre miosina. Então o músculo vai se tornando mais eficiente em jogar para fora. Então ele melhora o número desses transportadores para jogar o hidrogênio para fora junto com o lactato. Bem como também melhora a capacidade tamponante da produção ou do aumento da concentração de tamponantes intracelulares e extracelulares. O intracelular é a beta-alanina, a carnosina, que o precursor é a beta-alanina, e o extracelular é o próprio bicarbonato produzido através das nossas hemácias. E aí, mais uma vez, a capacidade oxidativa se torna importante, a capacidade cardiorrespiratória se torna importante, até mesmo para a síntese de hemácias. E uma das coisas que a gente chama atenção nas nossas aulas, nos nossos cursos, é que justamente atletas de endurance precisam ter hematócritos, um hemograma, uma capacidade de produção de síntese de hemácias boas, tanto porque elas são responsáveis pela produção, pelo transporte de oxigênio para as células musculares, mas bem como também são responsáveis pela produção de bicarbonato, por efeito tamponamento extracelular, para manter a capacidade, inclusive, de manutenção de intensidade dos nossos atletas. Tá? Outra característica em comum das provas de endurance, das modalidades de endurance, é que elas são geralmente provas longas, né? Acima de 30, 35, 40 minutos. Tá? Muito acima disso na maioria das vezes. Mas se a gente pegar uma prova de 5 km, por exemplo, de corrida, que também pode ser considerada de endurance, é possível fazer essa prova em 18 minutos, né? Tem atletas de altíssimo rendimento que fazem aí em 16, 15 minutos. A maioria faz em um pace de 5, faz em 25, 30, né? Colocaria que seria um bom pace, inclusive, né? Não para um excelente pace, mas já temos aí então acima de 30 minutos em média. Então elas são provas longas. E aí eu chamo a atenção para uma outra coisa. No CrossFit, na modalidade de CrossFit, inclusive há treinamentos de endurance. Na última penúltima competição de CrossFit, inclusive houve uma prova de remo de 42 km, que também é um endurance. Né? Então as provas de remo de longa duração aí também são consideradas endurance, né? E aí isso também faz com que o atleta precise estar treinado para isso. Por isso que muitos praticantes de CrossFit têm se tornado praticantes também assíduos, treinando com periodização de endurance, para melhorar justamente essa capacidade oxidativa, de manutenção, de capacidade tamponante, para melhorar a recuperação entre as séries de exercícios. O cara vai lá, faz uma série de exercícios de, 30 repetições de wall ball, ele precisa descansar, porque ele tem que fazer 120, 150, né? E aí ele precisa ter um intervalo mais curto de descanso entre as duas séries de 30 iniciais que ele vai fazer. Quanto menos tempo ele tiver, melhor. E isso está relacionado à capacidade de endurance dele, ou à capacidade oxidativa, à capacidade de recuperação. Quanto mais bem treinado, em vias aeróbicas, ele consegue baixar a frequência cardíaca dele mais rápido, recuperar mais rápido, justamente porque ele consegue melhorar essa capacidade de tamponante intracelular e o número de transportadores. Então, por isso que tem sido muito comum os praticantes de CrossFit aumentarem seus treinamentos de endurance ou combinarem os treinamentos de CrossFit com treinamento de endurance dentro das suas periodizações, inclusive. Tá? Então, a procura tem sido grande também por essa modalidade para entender sobre isso. Muito bem. Outro ponto em comum aí é que a maioria das provas dos atletas, mesmo de não aquele pessoal que vai participar, que vai, sei lá, fazer a São Silvestre no final do ano, que vai lá todo fantasiado. Ótimo, eles vão participar, vão correr os 18 km, mas vão correr numa intensidade moderada, vão para finalizar, vão para brincar. E eu acho isso muito legal, porque é uma prova muito linda, inclusive. Mas a maioria das pessoas que treinam, que tem periodização, elas vão realizar ou vão tentar realizar a sua prova dentro do seu limiar, ou próximo do seu limiar anaeróbico. Então isso a gente poderia considerar algo que é comum das provas de endurance, que é justamente tentar ou realizar as provas dentro dos seus limiares anaeróbicos, próximo da via anaeróbica, saindo de uma via aeróbica para uma anaeróbica, né? Utilizando o carboidrato como fonte de energia durante
toda a realização do percurso, tá? Em provas, não estou falando em treinamento, porque o treinamento depende da periodização. Isso é algo que também é muito comum, ou está em comum com as modalidades de endurance, que é periodização de treino, né? Então, existe bem estabelecido, inclusive na literatura, é o que mais tem bem estabelecido sobre as periodizações, sobre treinamento. Endurance é o que é mais estudado, e é o que mais tem estudos, e é o que mais tem discussão também na literatura sobre os diversos tipos de periodização e treinamento. E aí eles vão diversificar ou diferenciar, inclusive sobre objetivos e sobre distâncias. É diferente de pegar o cara que faz um triatlon para uma prova do Olímpico para o cara que faz para o Ironman Full, para o meio Iron. Então as periodizações são diferentes também nesse sentido. Né? Depende muito do objetivo, se vai estar com maior intensidade mais próximo da prova ou é o volume mais específico, enfim. Mas todos eles têm periodização, tem momentos em que tem preparatório geral, que é a base, né, de treinamento, que o pessoal chama de base. O preparatório geral, onde vai dar toda a base de treinamento para começar a fazer aumento de volume, de intensidade. Depois tem preparatório específico, depois tem o competitivo, pré-competitivo. Então, há bem estabelecido na literatura e entre os treinadores e entre os praticantes aí um treinamento bem organizado, periodizado, com momentos onde você vai ter um treino mais regenerativo, com momentos onde você vai ter um treino mais intervalado, mais fartlek, com aumentos de intensidades, com períodos de recuperação, né? Os próprios treinos de High Intensity Interval Training, treinos mais contínuos dentro da semana muito bem estabelecidos. E aí dentro de toda essa periodização de treino, que como eu falei, é muito bem estabelecida na literatura da educação física, tem aí as periodizações nutricionais que podem ser muito bem-vindas, estabelecidas e organizadas conforme aí essa periodização de treino. E isso é algo que a gente discute muito, a gente já falou várias vezes aqui, tem nas nossas aulas no nosso canal, tem nas nossas aulas do nosso curso, tem na pós-graduação que eu participo, que sou professor, o Thierry também dá essa aula, tá aí assistindo a live, então é isso que a gente fala muito, né? Em toda a parte de nutrição voltada para o esporte, a gente fala muito de periodização nutricional. E o melhor exemplo para a gente falar e fazer ou aplicar a periodização nutricional é justamente no Endurance, né? É onde a gente tem muito mais estudo, onde a gente tem muito mais possibilidades, é onde a gente consegue fazer mais variações de intensidades ou de momentos que a gente pode ofertar mais carboidrato ou menos carboidrato. Tá? Então tudo isso são formatos de periodização nutricional. O jejum talvez seja uma delas, Nara. Tá? Talvez seja uma delas, dependendo muito de para quem, em que momento, em que situação. Na periodização de base, talvez seja uma alternativa a fazer o treino em jejum ou realizar o jejum, desde que consiga compensar a quantidade calórica nas outras refeições, justamente para não ficar com uma ingesta muito abaixo, tá? Mas é uma das possibilidades, ok? E o que mais tem em comum, né? São provas tem muitas provas de entrada, como eu falei lá no começo da live, provas de facilidades de realização. Tu pode pegar um tênis e sair correndo, tu pode pegar uma bike velha que seja e sair pedalando 20, 30 km, 40 km. Se você ter força de vontade, você não precisa ter um equipamento extremamente caro para poder realizar qualquer prova de endurance. Um tênis bem adaptado ao pé, você consegue fazer prova de 5, de 10, né? Quem sabe de 21. O meu Volgro que eu falo, que é o avô da minha esposa, ele é maratonista com seus 76 anos e ele corre com tênis que tem, né? E corre desde os 40 anos dele, tem um quarto cheio de medalhas. E é um tênis, mais nada, né? Tênis e muita força de vontade. E ele é um exemplo pra gente, e eu falo, a tá aí, tá de prova. E ele vai com tênis e com o que tem. Então é uma prova fácil de ser realizada, é um momento, capta qualquer pessoa, né? Todo mundo que tá com vontade de fazer um exercício pensa, vou dar uma corrida, vou dar uma caminhada, e isso às vezes puxa a pessoa para começar a realizar aquilo com certa frequência, né? Eu falei isso lá no começo, da corrida e da bike, são realmente modalidades que puxam e trazem as pessoas justamente pela praticidade, facilidade de ser realizado, né? E de novo, o que tem em comum, né, são os esportes que mais cresceram durante a pandemia,
em número de praticantes, são os esportes que mais cresceram, os ciclistas e os corredores, com certeza absoluta. E aí também, por isso aí, né, um número cada vez mais crescente de praticantes dessa modalidade. Acho que era isso, gente. O que eu tinha programado para falar hoje era uma coisa rápida, só para a gente estabelecer bem o que é Endurance, né? Quais são as modalidades de Endurance. Então, como a gente citou lá, as corridas, bike, natação, triatlon, caminhadas, as provas de montanha. Então, são modalidades de Endurance, como foi bem estabelecido lá no começo da live, se você não estava. Depois vai ficar salva e você assiste lá, certo? E aí depois no final eu falei sobre tudo que tem em comum aí, em todos os seus benefícios e adaptações. Feito? Então se você pegou o finalzinho, eu vou deixar salvo, você assiste lá no começo. Se você gostou, manda para alguém, aperta o papelzinho, o aviãozinho de papel ali e manda para o colega, ou então depois comenta aqui, deixa seus comentários, suas perguntas, seus questionamentos e a gente pode estar respondendo isso numa próxima live. Se você entrar em contato com a gente, pode mandar um direct pra gente lá que a gente responde para vocês. E até uma próxima live, até uma próxima aula para vocês. Combinado? Um grande abraço a todos, até mais.